E aí pessoal, tudo bem? Nessa semana eu participei de uma live na página do Instagram do Projeto Motor, né? Um site que eu recomendo aqui altamente para quem gosta de automobilismo. E a gente discutiu lá com o Lucas Santoki sobre o cenário do automobilismo com a pandemia, né? O que pode ser feito para o esporte voltar, mas principalmente quais são as perspectivas de realmente voltarem, das competições realmente voltarem. E não são boas, né? As categorias estão paradas, elas ainda conseguem deixar o torcedor um pouco nativa com corridas virtuais, sobretudo a Indy e a NASCAR estão bastante fortes nisso, fazendo corridas com seus pilotos reais disputando, e mais o Dale Earnhardt Jr., que virou arroz de festa e está participando de todas essas corridas aí, acho que ele gosta de um videogame, E isso ainda mantém um pouquinho de noticiário, até o Esporte Centro-Americano dá um resumo das provas, entrevista ao vencedor, tudo, mas não está tendo corrida de verdade. E talvez tenhamos muita dificuldade de ver, sobretudo na Fórmula 1, porque a Fórmula 1 das principais competições esportivas do mundo, acho que é a segunda que mais pode sofrer com o coronavírus, considerando todo o sistema de organização, toda a operação do evento. Só os Jogos Olímpicos ficariam em situação pior. O que acontece, né? Bom, a Fórmula 1 ela é um evento que reúne num lugar só, num caso um circuito, e não estou falando de torcida, porque torcida já dá para descartar que assim, é bem possível que tenhamos eventos só com portões fechados até o resto do ano, pelo menos no automobilismo. Mas a Fórmula 1 reúne milhares de pessoas por grande prêmio só para realizar a corrida, considerando as equipes, considerando pilotos, mecânicos, técnicos e mais o staff de serviços de cada equipe, mais a operação de mídia, mais a operação de organização do evento em si, mais o pessoal da FIA, todo mundo aí, dão milhares de pessoas aí para uma corrida. E pior, são pessoas que são de lugares completamente diferentes do mundo. Não é só os pilotos que são multinacionais, as equipes também têm técnicos de engenheiros multinacionais, muitos de países diferentes, que estarão vindo, muitos deles estão em suas casas, em seus países, e terão que se reunir. Então, botando num lugar só, no caso num circuito de Fórmula 1, um ambiente de todos esses países. Então, mesmo que algum lugar já esteja com uma situação mais sob controle, outros talvez não esteja. E vai misturar gente ali, né? E alguém pode ter, mesmo que 90%, 95% das pessoas sejam de países em que a situação já esteja controlada, se 5% for de algum país que não está e essa pessoa carregar alguma coisa para lá, pode se espalhar muito rápido. Então, a Fórmula 1 tem esse problema operacional muito sério. Como é que isso é um problema que as categorias como Indy e NASCAR, que são categorias nacionais nos Estados Unidos, também tem de alguma forma, a Indy é um pouco mais internacionalizada, sobretudo a parte de pilotos, muitos pilotos estrangeiros, mas ela ainda é uma competição que ocorre num país só, praticamente. O que as competições no mundo têm feito para evitar essa situação aí de contaminação de quem trabalha nela, né? Daí já esquecendo o torcedor, pensando em portões fechados. A ideia que tem ganhado força é de criar bolhas, né, de fazer com que os atletas, comissões técnicas fiquem isolados em hotéis, né, em algum tipo de concentração, e de lá só vão para o estádio, para o ginásio, jogar e voltam. Então eles ficariam teriam que só controlar o ambiente do hotel, do ônibus em que é feito o transporte e do estádio da praça esportiva em si. E daí os atletas teriam que, de alguma forma, topar. Ainda não aconteceu isso, é só uma conversa, né? Mas os atletas teriam que topar a situação de ficarem longe das suas famílias, ou então criar um esquema para que as famílias também pudessem ficar nessa concentração e daí conseguir jogar. A Fórmula 1 não consegue fazer isso. Para a Fórmula 1 fazer isso, ela teria que descaracterizar demais a sua competição. A Fórmula 1 tem uma questão muito grande que é toda a carga que a Fórmula 1 carrega, de carros, equipamentos,
peças, que tudo tem que ser carregado de um lugar para o outro. Então o traslado da Fórmula 1 é muito complexo. No caso de jogo de futebol, de basquete, é só levar um kit de uniformes, mais um monte de bola, né? E mais uma ou outra coisa ali, né? Não é uma operação tão complexa. A Fórmula 1 não. A Fórmula 1 precisa de avião de carga, cheio de coisa, botar uns carros lá dentro. Então, a chance de haver algum problema no transporte de todo esse equipamento de um lugar para o outro, entre uma corrida e outra, é muito maior. É muito mais difícil você controlar tantos ambientes diferentes, que vão exigir a participação de muitas profissionais de áreas diferentes, que alguns só vão aparecer em um momento muito rápido, depois sair dessa operação, mas nesse momento rápido já pode ali botar o vírus para rodar. Então a situação da Fórmula 1 é bastante complicada. A NASCAR e a Indy ainda podem tentar fazer uma coisa bem regional. São duas categorias que têm uma certa concentração geográfica nos Estados Unidos. As equipes da Indy, muitas delas têm uma sede, gira em torno de Indianápolis, e da NASCAR em torno de Charlotte, na Carolina do Norte. Então é até possível pensar em um calendário em que você pegue corridas em circuitos mais ou menos próximos dessas cidades, de Indianápolis no caso da Indy, e de Charlotte no caso da NASCAR, e fazer corridas nesses circuitos e conseguindo transportar tudo de caminhão. Porque daí você consegue só fazer viagens de caminhão, é um ambiente muito mais controlado e de repente até dá para fazer alguma coisa. Os pilotos já vão viver num ambiente um pouco mais isolado nessas regiões, e até dá para tentar pensar em uma operação dessa para o fim do ano. A NASCAR já falou em alguma coisa assim, em de repente concentrar um calendário em corridas que fiquem, em circuitos que fiquem a uma distância de driving distance, como os americanos falam, uma distância de uma guiada lá, né? Dá para ir que dá para ir pelo chão, né? Então, por exemplo, Fontana na Homestead em Miami, Sonoma lá no centro da Califórnia, tudo isso daí já está mais descartado. Talvez Texas também já fica um pouco longe, Kansas. Agora aqueles circuitos lá na região de Geórgia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Virgínia, até dá para fazer alguma coisa. E de repente até se aventurando um pouco mais e ir para Indianápolis e para Indianápolis ou para o Alabama. Ali até dá para acontecer alguma coisa. No caso da Indy, dá para pegar também lá Indianápolis, Charlotte, Virgínia, e pensar em algumas coisas por ali e tentar fazer tentar fazer a corrida. As categorias americanas têm essa vantagem. A Fórmula 1 talvez tenha, se chegar nessa situação limite e eles quiserem realmente correr não quiserem cancelar a temporada inteira, talvez eles tenham que pensar numa versão estilo Fórmula 1 dessa. E o que seria? Fazer uma categoria europeia, uma temporada europeia, né, em que você, por exemplo, leve os pilotos para a Europa, para algum lugar em que eles já fiquem de quarentena um tempo antes de se juntarem às equipes definitivamente, e concentrar as provas na Europa, em regiões ali que você consiga ir de uma corrida para outra de caminhão, levando tudo de caminhão, e daí você reduz a operação, não só reduz o custo, porque o custo vai ser uma questão, mas você reduz também a operação como um todo, passa a envolver menos gente, e numa dessa você até pode conseguir criar ambientes controlados para realizar as corridas. Ainda assim, teria que fazer um monte de acerto ali, eventualmente até buscar circuitos que não estariam no calendário para completar, ou então fazer aquela coisa de uma corrida no sábado, uma corrida no domingo, alguma coisa assim. De repente até pensar em fazer corrida em meio de semana, porque já que não vai ter público mesmo, de repente pode até fazer um jeito assim para ganhar um pouco mais de tempo e conseguir fazer um pouco mais de corridas. Mas de repente pensando em Barcelona, Paul Ricard na França, o Monza na Itália, Áustria, a Alemanha não estaria no calendário, mas de repente Hockenheim fica acessível, o Nürburgring fica acessível, teria que desenhar um calendário por ali. E até de repente Zandvoort na Holanda, já que eles iam voltar com o Grande Prêmio da Holanda nessa temporada e acabou não voltando, e de repente até pensar, sei lá, finalizar na Inglaterra, ou começa na Inglaterra, já que também todas as equipes, ou quase todas as equipes, ficam por ali. Mas fazendo isso um circuito ali, né, fazer até um trajeto ali que você consiga fazer uma corrida após a outra,
tudo de caminhão e de repente você até consegue uma coisa, mas é muito difícil a Fórmula 1, porque a operação é muito grande, envolvendo gente de muito lugar diferente, e esse vai ser um desafio grande para a FIA. Isso, assim, até pro ano que vem é capaz de ter alguma coisa ali para considerar. Até porque a Fórmula 1 tem seus organizadores independentes das provas, então é uma situação ainda complicada, porque muitas corridas, esses organizadores dependem de, por exemplo, da bilheteria, né, para render. Depende de patrocínios pontuais das provas. E isso talvez esteja muito abalado com uma corrida sem público e com menos repercussão, sem tanta gente poder ir. Por exemplo, você não vai poder levar aqueles convidados de cliente, de patrocinador, para puxar saco, toda aquela coisa ali que ajuda a dar muito dinheiro para o automobilismo em geral, mas para a Fórmula 1 principalmente. Tudo isso ficaria de fora, né? Então seria uma questão bem mais de desespero, que é meio assim, ou faz isso ou não faz. Talvez a Fórmula 1 fique nesse limite mesmo. Tá? Mas é isso, então se gostou dá um joinha, se não gostou se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação e escreve aqui embaixo o que vocês acham.